Mudar não é fácil. Muitas pessoas se sentem presas aos próprios hábitos e acreditam que não têm forças para transformá-los. E frases como não consigo, tenho medo de falhar, não tenho disposição ou sou assim, sempre fui assim. São comuns essas frases quando se fala em mudança. O processo de mudança. Como reprogramar a mente para novos hábitos? Esse é o nosso tema de hoje. Então, seja bem-vindo ao programa do Interior ao Sagrado. Eu te ajudo a descobrir e superar as dores que te paralisam e a aprender a traçar e conquistar os seus objetivos. Meu nome é Kellen Zurdo, sou psicanalista clínica e educadora cristã. Trabalho com terapia existencial, ciência e fé na perspectiva da teologia cristã. Vem comigo para mais essa jornada. A verdade é que o nosso cérebro humano possui um mecanismo extraordinário de adaptação e aprendizado. E a neurociência nos mostra que mudanças de comportamento e emoção não são resultado de pílula mágica, mas sim de um processo estruturado. Esse processo, queridos, envolve, primeiro, decisão, posicionamento, esforço, dedicação, comprometimento. Pequenas mudanças geram grandes resultados, porque alteram as conexões neurais, reprogramando a nossa mente para criar novos hábitos. Então, neste conteúdo, vamos entender como funciona esse mecanismo e como você pode iniciar o seu processo de mudança de maneira prática e eficiente. O mecanismo do processo de mudança: pensamentos, sentimentos e emoções. E o ponto de partida para qualquer mudança começa na mente, nos pensamentos e emoções que nós cultivamos. A neurociência explica que os pensamentos ativam redes neurais e que influenciam os nossos sentimentos e, consequentemente, nossas ações. Se você constantemente pensa, não consigo, o seu cérebro fortalece essa conexão neural, tornando essa crença cada vez mais presente. Isso acontece porque o nosso cérebro, ele opera por meio de padrões e repetições, criando circuitos neurais que determinam o nosso comportamento automático. Vários fatores que fazem com que, na verdade, são a causa de nós termos certos padrões e repetições. Padrões que são padrões repetitivos pelo ambiente familiar. Nós somos frutos do meio. Talvez você já tenha ouvido muito essa frase, somos fruto do meio. Então, a maneira como nós somos educados, a cultura, os costumes, repetições de padrões comportamentais e até emocionais do nosso ambiente familiar. Então, a gente acaba aprendendo e a gente absorve, aprende, absorve e a gente repete de uma maneira natural. Só que tem muitos padrões comportamentais, emocionais, que são
maravilhosos que acrescentam na sua vida. Ou seja, você vive uma certeza positiva. Só que tem muitos padrões comportamentais, emocionais, que te prejudicam muito. É um dano para a sua vida. E é aí que realmente requer uma mudança. Só que, em primeiro lugar, você precisa identificar, reconhecer de que realmente existe algo em você. Você já viu, você já percebeu isso. E você precisa de mudança. Só que você não consegue. Porque existe um ambiente, esse padrão, onde o seu cérebro, ele está condicionado a esses hábitos. E o nosso cérebro, ele gosta de estar na zona de conforto. Porque o nosso cérebro, ele sempre prefere aquilo que lhe é familiar. E o processo de mudança para o cérebro requer de dispor de energia. E o cérebro, ele tem um mecanismo natural que ele não quer dispor de energia. Então, sempre ele vai te puxar. Para que não haja, para que ele não crie esses circuitos neurais, para que haja uma mudança de comportamento, para que haja uma mudança nesses padrões, nesses hábitos. Então, ele vai, sim, lutar contra. Só que existe algo que é muito poderoso. Olha que coisa interessante. O nosso cérebro tem uma capacidade que foge do nosso entendimento. A ciência vai passar uma vida descobrindo muitas coisas sobre o cérebro. Então, ao mesmo tempo que o nosso cérebro, ele tem uma capacidade incrível que nós desconhecemos, e isso cada vez mais a ciência vem revelando, desvendando esses mistérios do nosso cérebro, do nosso mecanismo, é incrível que ao mesmo tempo ele pode realmente te enrijecer, ele pode te aprisionar, te paralisar, ficando nessa certeza, nessa condição de uma certeza que é uma certeza. Por que uma certeza? Porque você está vivendo isso. Então, isso é uma certeza. Só que não é uma certeza boa. É uma certeza negativa. Só que é uma certeza negativa que, por mais que você saiba qual seria uma incerteza e que seria uma incerteza boa. Por que incerteza? Porque você não está vivendo isso ainda. Então, é algo que é incerto. Você só vai saber que é uma certeza a partir do momento que você se dispor a viver. Só que nós sabemos, porque nós temos o senso de qual é o caminho, qual seria a mudança. Então, é uma incerteza boa, uma incerteza positiva. Mas entre a certeza negativa que você está vivendo e a incerteza boa, que existe uma probabilidade muito grande, existe uma lacuna. E é essa lacuna que está a procrastinação. Por quê?
Porque o processo de mudança, por que a gente fala processo de mudança? Ninguém muda da noite para o dia. É um processo. Uns mais rápido, outros mais lento. Então, o processo gradativo, essa velocidade vai de cada um. Só que esse processo de mudança, ele muitas vezes é doloroso, porque mudar de hábito não é fácil. E dependendo ainda do hábito. Se nesse hábito existe uma dependência emocional, é mais difícil ainda. Então, eu quero dar uma dica aqui para você. Para a gente iniciar um processo de mudança, para que você consiga se posicionar e ter de verdade uma decisão interna, porque é isso que vai te impulsionar, que vai te mover, é a decisão interna. Só que para você decidir internamente e se posicionar para isso que você enxergou, que você precisa mudar, primeiro, você precisa encontrar um significado. O significado do que você precisa mudar, do que você está vivendo hoje, essa certeza negativa que te gera sofrimento, dor, que te paralisa e desencadeia vários outros pensamentos e sentimentos. Você precisa encontrar um significado no que você está vivendo hoje. E você precisa encontrar um significado para qual é essa mudança, que é incerteza positiva. Então, quando você encontra um sentido, um significado sobre qual seria a mudança, o que eu preciso desconstruir e construir, desprogramar esse hábito, programando um novo hábito. Então, qual é o sentido e o significado desse novo hábito para a minha vida? E aí, você precisa criar na sua mente, isso é muito poderoso, criar na sua mente, vislumbrando no primeiro momento, você nesse novo hábito. Você vivendo esse novo hábito. Como você seria vivendo esse novo hábito? Como seria o seu comportamento? Como seria a sua vida? Como seria a sua vida profissional, por exemplo? Quais são os benefícios que esse novo hábito vai te proporcionar? Você vai ser mais feliz? Você vai viver de maneira mais leve? Você vai se sentir mais livre, tendo uma liberdade aqui dentro? As coisas vão fluir mais para você? Então você precisa criar cenários na sua mente. Você nesse novo comportamento. Você com essas outras emoções, novas emoções. Com essas novas conexões neurais. Tendo essa mudança. E como eu falei que o processo de mudança é um processo para a mudança,
Isso faz parte do processo. Você já está no processo. Porque se você ficar o tempo todo retroalimentando, nutrindo a sua mente com esse cenário, você se visualizando com os novos hábitos comportamentais, hábitos emocionais, você se enxergando ali, projetando isso na sua mente, isso vai criando uma força tão grande. Por quê? Porque isso é o que vai te impulsionar a você se mover, a você de verdade ter essa decisão poderosa interna. E você vai se esmerar, por mais que tenha dia que o seu cérebro ele vai lutar contra, te puxando para você ficar estagnado, paralisado e começando a te auto-sabotar, te dando argumentos para você se boicotar. Ou por medo, insegurança, ou criando outros tipos de argumentos. Ah não, eu tô indo bem, deixa eu só me dar esse deleite hoje. Não, você tem que ser radical nesse posicionamento. Então, não tem como não surtir efeito. Eu falo isso para você. E assina embaixo. Não tem como não surtir efeito. E tem mais uma coisa. Você precisa ser gentil com você mesmo durante esse processo. E ser gentil com você mesmo não é você descansar. Não. Mas respeitar o seu tempo no processo. Porque se você ficar muito desesperado e ansioso para que você obtenha logo os resultados, isso vai te gerar uma exaustão, uma fadiga, inclusive emocional. E você vai desistir. E toda vez que você desistir, você vai se sentir cada vez mais impotente. E você vai passar a acreditar que realmente você nunca vai conseguir. Porque você não tem capacidade para conseguir. Então, isso é mais uma mentira que a sua mente está te dizendo. Desistiu? Vou começar tudo de novo. Só que, se isso for com muita frequência, desiste, começa, desiste, começa, desiste, começa. Opa, tem alguma coisa de errado aí. Você não decidiu, não determinou realmente aqui dentro de você. E você não ficou projetando na sua mente esses cenários, alimentando a sua mente com esses cenários, você sendo diferente, agindo diferente, tendo comportamentos e emoções diferentes. Então, você precisa se dar o tempo para você mesmo experimentar as novas experiências. Quando você se vê numa situação e que outrora te levaria a um certo padrão repetitivo, comportamental ou emocional. Quando você se vê nessa situação e você sabe que você agiria de outro jeito, que você está habituado,
você vai, nesse momento, decidir se posicionar. Não. Para. Se você precisar parar e respirar quantas vezes for necessário para que você busque o equilíbrio, você vai fazer isso. E você vai, não, eu vou agir diferente. Eu vou fazer diferente. Vamos supor, eu vou trazer um exemplo aqui bem simples e talvez comum. Tem muitas pessoas que foram criadas de uma forma, enquanto na infância e adolescência, que se acostumaram a dormir muito tarde e acordar tarde. Só que chega uma determinada fase da vida que você não pode mais fazer isso, né? Porque precisa acordar cedo para trabalhar. A maioria, dependendo o tipo de trabalho. E aí você tem a dificuldade. Você dorme tarde, mas você tem que acordar cedo. Só que às vezes você vem numa sequência assídua de dormir tarde todos os dias e acordar cedo. Só que você está muito cansado. Isso traz uma fadiga emocional muito grande, um estresse. Tem pessoas que podem até entrar em depressão pela falta do sono, de dormir bem, tantas horas de sono, porque o nosso corpo requer, a nossa mente requer. E você nem consegue produzir, porque você fica sonolento, entediado. Então, chega um ponto que isso começa a te atrapalhar muito sua vida, e você começa a ficar muito mal, porque você não consegue mudar esse hábito. Você não consegue. São anos tentando, até você perder o emprego, porque chega uma hora que você não aguenta. E aí vai ter dias que você vai precisar dormir. Você não vai conseguir acordar. E aí você fica dando desculpas, migué, no trabalho ou em algum outro compromisso. Imagina que quantas oportunidades você perde e a sua vida fica estagnada, a sua vida não avança. Tudo por causa desse hábito. Então, é difícil. Não é fácil mudar. Só que você precisa começar a buscar um real, uma relevância no significado que tem para você dormir mais cedo e acordar mais cedo. Você tem que começar a buscar esse significado e ir pontuando isso. Primeiro, saúde. E aí você começa a projetar na sua mente cenário. E você inserido, lógico, nesse cenário. Como você seria dormindo mais cedo e acordando mais cedo? Quais seriam os benefícios? O que você ganharia com isso? Primeiro, saúde, disposição, bom humor, produtividade, se sentir bem, em paz, alegre, porque isso traz alegria. O dia vai render, criatividade, ideias. Você, pela alegria e pelo bom humor, vai se relacionar melhor com as pessoas, porque você vai estar disposto, com disposição para você se conectar mais com as pessoas, se conectar com o momento presente. Aprendizado. A sua capacidade de aprendizado aumenta. Então, memória. Então, os ganhos
São muitos. São muitos ganhos. Então, são nesses ganhos que você precisa encontrar um sentido, um significado. Você obtendo esses ganhos. Como seria isso para você e para a sua vida? E você precisa começar a fazer realmente essa projeção, criando esses cenários de você alegre, disposto com as pessoas mais próximas e importantes para você. Disposição para fazer exercício físico. Executando coisas que você talvez nem pensava em executar, em fazer, em viver. Você no seu trabalho, como seria você no seu trabalho? Qual seria o seu rendimento no seu trabalho? Você tendo altas ideias, produzindo, se destacando. A probabilidade, a possibilidade de ascensão na sua vida profissional, na sua vida pessoal, em várias áreas. Então, entende que você precisa encontrar esse significado e você precisa começar a se dar essa chance, essa oportunidade em você começar. E são essas pequenas mudanças que vão gerando grandes resultados. E quando você se dá essa oportunidade, você vai dando passos, se respeitando, dando passos. E isso você começa a experimentar essas novas experiências de fazer diferente. Então, se você determinar durante 3 dias, 4 dias, eu vou dormir cedo, isso requer dedicação, esforço e comprometimento. Você já determina o horário que você vai dormir. Então você já se organiza, já se programa, faz tudo que você tem que fazer, não fica enrolando, procrastinando. Seja objetivo, vai lá e faz tudo que você tem que fazer. Determina metas. E aí você deita. O sono pode demorar a vir, mas você não sai da cama. Dormiu cedo, você deitou cedo, mas você se dispôs e você fez. Joia! Você já é um vencedor. Demorou um pouco para dormir? Beleza, mas você perseverou ali deitado, você não levantou. Acordou mais cedo, acordou mais disposto. Então, o fato de você ter acordado mais disposto, você já vai experimentar novas experiências como um resultado desse seu primeiro esforço. E aí você vai no segundo dia. Como você acordou mais cedo, você vai começar a ter sono mais cedo. Só que quem tem essa dificuldade tem o hábito de brigar muito com o sono. Porque tem o hábito de dormir mais tarde, então fica brigando com o sono. E fica caçando o que fazer. A noite foi feita para dormir. E aí, de novo, mesmo horário. Você foi, se organizou, se programou, se esforçou, se dedicou, porque você está comprometido, você quer a mudança, porque você se imagina no cenário, você já tenta essa mudança, você já teve a experiência do primeiro dia, o resultado do primeiro dia já foi diferente para você. E você já ficou feliz, você já ficou alegre. E aí você vai, no dia seguinte, dorme cedo. Opa, já consegui dormir um pouco mais rápido. E aí você acorda cedo, mais disposto ainda. E as coisas fluem mais ainda. Até o seu cérebro realmente
ele já está no início de desprogramar o antigo hábito e criando esses circuitos neurais para um novo hábito. Entende? Porque você precisa perseverar. Persevere. Então, não entra num descanso, não se auto-sabota. Não deixa a sua mente fazer isso com você. Você tem o poder interno da decisão de dar o comando para sua mente. A nossa mente tem várias facetas. Nós precisamos buscar a melhor faceta da nossa mente, do nosso cérebro, porque existe um poder gigantesco que nós desconhecemos. Nós limitamos a capacidade do nosso cérebro. E Deus, Ele não quer que você limite a capacidade do seu cérebro. Ele quer que você explore a capacidade do seu cérebro. Deus nos deu a inteligência. Nós precisamos ser inteligentes e querermos sair dessa condição em que você se encontra e você é vítima dessa condição. E se está muito difícil para você e você está aí, arraigado nessa certeza negativa, que seja em outras situações, mas mesmo que seja, parece que é tão pequena. Às vezes a gente tem um hábito que parece que ele é tão insignificante, mas não é. Está fazendo mal para você. Está atrapalhando a sua vida. Então comece a prestar atenção. Se observe. E tome uma atitude. Saia disso de uma vez por todas. Você vai colher o fruto do seu esforço, do seu esmero. Você vai ter resultados. E você vai celebrar essas pequenas mudanças que geram grandes resultados. Precisam ser celebradas. Você precisa celebrar as pequenas mudanças. Porque o seu cérebro, ele vai codificar isso. Ele vai decodificar isso. Então, nós temos sistemas neurais com funções diversas. E a celebração só vai alimentar o seu cérebro positivamente, dizendo que você está no caminho certo. São neurotransmissores que são ativados com a celebração. Então, queridos, requer posicionamento. E para você ficar firme nesse posicionamento, encontre significado. O que é essa mudança? Qual o significado dessa mudança para você, para a sua vida? E projete cenários na sua mente, você já com esses novos hábitos. Eu conheço pessoas que vivem uma vida cíclica de muitos problemas, questões emocionais, crenças limitantes, e que existem vários gatilhos, e sempre esses gatilhos, eles estimulam
Padrões repetitivos comportamentais e emocionais. Vai lá e pá! Reage, é reativo, é raiva, briga, falta de domínio próprio. Aí depois vem sentimento de culpa. Imagina um turbilhão, uma bola de neve dentro de si. Adoece qualquer um. E aí busca o autoconhecimento. Já identifiquei, já sei de onde vêm essas dores, o que provocou essas feridas, né? Busca terapia, passa por imersões, e isso e aquilo, e busca, né? Busca pela internet profissionais renomados. Já tem todo o conhecimento. Já sabe de tudo, entendeu, sabe quais são as raízes, mas não muda. Por que não muda? O que está faltando para a pessoa realmente decidir e perseverar nessa decisão? E um dia eu perguntei para essa pessoa, eu falei, você encontrou um significado? Como seria para você essa mudança? Você deixar de ser triste e ser alegre? Você vislumbra pelo menos? Você cria cenários na sua mente? Você projeta se enxergando? Você mais alegre, livre de tudo isso, se relacionando bem, tendo domínio próprio, sem sentimento de culpa? Ou seja, tendo cura interior. Você se projeta estando curada, alegre, liberta? Ela falou para mim, não. Eu falei, será que não criou-se um grande significado e até mesmo um sentido na sua vida? O sentido da sua vida é ficar incessantemente buscando a cura? Buscando respostas? Você já tem as respostas. Porque isso pode acontecer, sabia? Isso pode acontecer. A pessoa passar uma vida sendo vítima das suas dores, se condiciona, cria-se um padrão emocional e, lógico, consequentemente mental e comportamental. E essa busca de querer encontrar respostas e o autoconhecimento de uma maneira muito frenética, essa introspecção, eu falei isso num outro vídeo, Reconectando Corações, virou um sentido na vida que a pessoa não consegue nem se imaginar curada. Olha que loucura, é o nosso cérebro. Então, a gente precisa parar e prestar atenção. Será que eu quero mudar mesmo? Por que eu acredito que eu não vou ter forças para transformar isso? Você tem força. Paulo fala que quando eu estou fraco é que eu sou forte. Porque a tua graça me basta. E se você tem fé, mesmo que de repente a sua fé esteja no tamanho de um grão de mostarda, se você tem fé, ativa essa fé. Se está tão difícil para você, peça ajuda de Deus. Fala, Deus, me ajuda. Se você acredita na Trindade, peça ajuda para o Espírito Santo de Deus. Fala, Espírito Santo, eu vou fazer o que cabe a mim. Eu vou me mover. Eu vou ter fé, eu vou acreditar. Eu vou me esforçar. Eu vou perseverar. E eu não vou desistir. E aquilo que foge de mim, da minha força, eu conto com a sua força, porque existe poder na força de Deus.
E quando estiver difícil para você e você está sem força realmente para perseverar e você quer desistir, você pega e agarra nas mãos do Espírito Santo, contando com Ele, me ajuda. E se renda a essa ajuda. Você vai conseguir. Você vai vencer. Tem pessoas que têm muita dificuldade de emagrecer e come. E eu vou falar uma coisa, quanto mais você luta interiormente, quando existe uma guerra, uma luta travada dentro de você, mais fortalece o medo, a procrastinação, mais isso fortalece. Então pare de brigar com você. Pare de gerar esse conflito interno e se dispõe, se proponha, eu vou lá, eu vou começar a agir, nem vou pensar. Primeiro encontra o significado e o cenário e vai lá. Vai. Sem pensar. Porque se você já ficar antecipando pelo medo de falhar, de você não conseguir, já imaginando todo o processo doloroso, é isso que acontece com as pessoas obesas, que têm dificuldade de emagrecer. Claro, existe uma grande dependência emocional, questões emocionais, inclusive que levaram essas pessoas à obesidade. Mas precisa estar concentrado na solução e não no medo de viver o processo e antecipar. Você está antecipando dores que não existem ainda e vivendo aquilo que não existe, antecipando o futuro. Não pense, também não fique gerando expectativas, simplesmente vai, busque solucionar o problema. Se existem mulheres que estão na menopausa e que já existe uma tendência, uma predisposição no próprio temperamento, por exemplo, melancólico, a ser triste, a ser depressivo, a reagir fortemente às emoções, a ser pessimista. E aí já tem as suas questões. E aí entra na menopausa. Lógico, a menopausa é uma questão hormonal. Vai mexer com tudo. É lógico que vai potencializar isso. Mas e aí? Agora sempre a questão é a menopausa. Se você já enxergou que pode realmente ser a menopausa, de você estar extremamente reativa, sem domínio próprio, com raiva, o tempo todo irritada, não pode olhar torto, quer dizer, não pode dar um olhar diferente que já... sem paciência nenhuma, sem tolerância nenhuma, problema nos relacionamentos. E aí fica com muita culpa porque não queria ter reagido dessa forma, não quer viver assim. E aí acha que tá ficando louca. Então, se a questão menopausa, vai atrás de um especialista. Resolva esse problema, é uma questão de saúde, é uma questão fisiológica. E comece a ficar centrado em buscar a solução e não no que você está vivendo por causa da menopausa. Porque isso só vai progredir dentro de você e vai ser um inferno. Então, precisa de terapia? Busque um bom profissional. Precisa disso? Vai atrás. Busque resolver o problema. Porque existe um significado muito grande para você resolver esse problema. Porque você quer viver o que você está projetando na sua mente, os cenários que você está projetando na sua mente. E não esqueça de celebrar. Celebrar
essas pequenas mudanças que já estão gerando grandes resultados. Celebre. E aí depois você me fala aqui.